Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o uso de scripts em Python nos controllers aqui da Game Engine do Blender, né, nesses blocos lógicos dos controllers. Todo script em Python é sempre colocado nos controllers. Tem até um controller específico para isso, que é o controller Python, tá? Que a gente vai utilizar agora. Esses scripts em Python, eles servem, bem, geralmente, para falar de forma simples, eles servem para a gente poder personalizar ou ampliar as funcionalidades dos blocos lógicos, tá, de certa forma. E antes de propriamente começar a usá-los e tal, eu tinha mostrado um exemplo bem simples para vocês aqui ele imprimir Oi no terminal, tá? E a gente vai falar um pouco mais desses detalhes. Vou fazer antes de tudo uma pequena introdução sobre programação em Python, tá? Sobre programação também de forma geral, para quem não conhece nada disso. Então esse primeiro vídeo, para quem já conhece um pouco de programação, talvez seja um tanto quanto enfadonho, tá? Porque eu vou tratar de assuntos bem simples mesmo, tá? Bem, para começar aqui, eu vou criar um novo objeto na cena, só com o intuito de... vou criar aqui uma pequena esfera, para que nessa esfera eu coloque a nova programação. Eu não quero misturar esse código que a gente vai criar com os objetos que já estão prontos na nossa cena de jogo. Então eu vou criar aqui uma pequena esfera, Mesh Plane, Erase Sphere, tá? E nessa esfera eu vou colocar um pouco de lógica nela, tá? de scripts para trabalhar. Futuramente eu vou fazer essa esfera, fazer uns comportamentos aqui, que para isso eu vou usar scripts em Python e tal. Mas por enquanto eu vou colocar todos os scripts dentro dela mesmo. Okay? E a gente vai começar então falando sobre essa pequena estrutura que eu exemplifiquei na primeira aula, né? Falando sobre esse script.py, que é o arquivo de script que eu vou começar a construir a partir dele. Tá? Bem, então começando aqui, tá, para a gente colocar um script para funcionar aqui no Blender, a gente vai ter que então colocar um controller tipo Python, né? E esse controller, onde ele pede aqui o script, a gente tem que apontar qual que é o script que vai ser utilizado. No caso aqui, esse arquivo script.py. Tá? Caso você não tenha acompanhado isso na primeira aula, tá? Deixa eu mostrar como é que funciona esse processinho aqui. O que você pode fazer é aqui no editor de texto, quando você coloca no layout GameLogic, sempre aparece essa opção aqui ao lado superior direito da tela com o editor de texto, o painel de editor de texto aberto. Tá? Então eu posso fazer simplesmente o seguinte, ó, eu clico nesse botãozinho aqui do mais, nos menus aqui do painel do editor de texto, e ele cria um novo arquivo. Tá? Esse novo arquivo eu posso nomeá-lo como eu quiser, por exemplo, script-test.py. E a partir desse script, então, desse arquivo, eu já tenho aqui espaço para poder digitar nele. Tá? Uma outra coisa que aqui é bacana de mexer no editor de texto é que aqui no menu View você tem esse menu de propriedades. Você pode ampliar o tamanho da fonte, né, do editor de texto, para ficar mais confortável de ler, escrever, etc. Tá? E aqui tem umas outras propriedades as quais você pode utilizar para melhorar a visibilidade do seu texto, a interação dele também. Tá? Bem, todo script então que a gente vai utilizar aqui no Blender, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que habilitar, vamos dizer assim, nesse script, as ferramentas da Game Engine. Tá? E para tanto a gente tem que usar esse comandinho aqui, import bge. Tá? Que seria, a partir desse comando ele importa a biblioteca Game Engine para utilização no script. Bem, então o segundo passo, que é quase uma receitinha de bolo aqui, que a gente quase sempre utiliza,
é criar uma função e fazer a chamada dessa função. Tá? Como é que funciona isso? Em Python, quando a gente cria uma função, a gente cria um bloco de código que pertence a uma função, a gente sempre faz da seguinte forma. Def, que seria um diminutivo de definition, tá? E o nome da função. No caso aqui, um termo muito utilizado seria, por exemplo, uma função main, função principal. Tá? E dentro dessa função vai algum código. Tá? E é uma coisa extremamente importante de se dizer em Python, que é o seguinte: esse espaçamento das linhas que formam o código que pertence a essa função devem estar perfeitamente alinhadas. Tá? Por exemplo, se eu crio uma variável interna aqui na função chamada, sei lá, teste de valor 0, tá? Elas têm que ficar perfeitamente alinhadas, essas linhas aqui, a teste função igual a 0 e esse comando pass aqui inferior. Tá? Isso em Python é obrigatório que esteja perfeitamente alinhado. Tá? E esse alinhamento, se vocês repararam, o Blender ele faz quase que sozinho em algumas linhas. Aqui, ó. Quando eu quebrei a linha aqui do teste igual a 0, ele já colocou o cursor de texto perfeitamente alinhado, para que eu fizesse uma outra linha de código. Tá? Na última linha, se eu quebro, não acontece isso. Para fazer essa tabulação correta, é sempre aconselhável você usar o botão Tab do teclado e não os espaços. Tá? Às vezes os espaços enganam. Então eu sempre aconselho você usar o Tab para fazer esses afastamentos. Tá? Deixa eu apagar essa última linha aqui. Bem, então só esse processo aqui, por exemplo, eu vou pedir então para que esse comando print, tá? Esse comando print funciona para o seguinte trabalho: tudo que a gente colocar dentro desses parênteses da função print vai ser impresso no terminal. Tá? Então, por exemplo, se eu pedir para ele imprimir a variável teste aqui, que eu acabei de criar, vou tentar fazer com que esse script funcione. Vou adicionar esse script aqui no bloco lógico, vou acionar Bem, para que o bloco lógico funcione, obviamente eu preciso daquela cadeia lógica do sensor, e o sensor que chama o controller. Tá? Então aqui, dessa pequena linha lógica, se eu apertar a barra de espaço, ele deveria funcionar aqui no terminal. Tá? Então o teste aqui, eu estou apertando a barra de espaço e nada acontece. Bem, e nada acontece aqui por uma razão bem simples. Tá? Aqui, nesse código, tudo que a gente fez, a gente criou a função. Tá? A função main que declara-se dentro dela uma variável teste igual a 0 e na sequência a gente manda imprimir no terminal essa variável. Porém, a gente não está chamando essa função para que ela seja executada de fato. Para fazer isso, a gente faz da seguinte forma. Muito provavelmente na última linha do seu... provavelmente não. Obrigatoriamente na última linha do seu código de script, você tem que chamar essa função desse jeito aqui. Main, abre e fecha parênteses. Nessa linha aqui é que eu estou chamando a execução da função. Então deixa eu fazer o teste agora. Aperta a barra de espaço, olha lá, ele imprime 0 ali algumas vezes na medida que eu aperto a barra de espaço. Tá? Então aqui, no que ele imprime teste, ele não imprime propriamente a palavra teste, porque isso aqui é uma variável que está abrigando o valor 0. Tá? Vamos falar um pouco mais de variável agora, afinal elas são um elemento fundamentalíssimo em programação. Tá? Se você lembra um pouquinho do que você estudou em matemática no segundo grau, no seu colegial e tal, você lembrava das funções de segundo grau, de primeiro grau, que tinha o x e o y, aquela coisa toda. Né? E aquelas, ou até em fórmulas de física, né, onde você tinha cálculos de velocidade, etc.
Que essas variáveis, então, elas são, dentro de uma equação, de um cálculo qualquer, valores que vão variando, né, o valor dela com passagem do tempo, por exemplo, ou dependendo de valores de outras variáveis, etc. Tá? Então, em Python, tá, sempre que a gente declara uma variável, a gente tem que colocar o nome dessa variável, né? A gente batiza com o nome que a gente quiser, ou quase qualquer nome que a gente quiser, desde que não seja um nome de uma palavra reservada em Python. Tá? Por exemplo, eu não posso dizer isso daqui, print igual a 0, porque print é uma palavra reservada para essa função de impressão, né, de valores na saída de console. Então tem que ser um outro nome qualquer. Por exemplo, posso dizer que a variável A é igual a 0. E aqui se eu imprimo então o A no meu terminal, vai sair o valor de 0 lá. Tá? Ou eu posso dizer que A é um valor inteiro igual a 10. Na hora que eu mandar executar ali, então A passa a ser 10. Tá? Outro valor possível de variável, além de numerais, ou numerais inteiros, ou números, por exemplo, decimais, números quebrados, assim, né, que a gente pode até chamar de float, tá? Tecnicamente falando, a gente pode usar palavras, que seriam usadas dessa forma aqui, aqui. Para a gente usar palavras nas variáveis, a gente tem sempre que colocar essas palavras entre aspas, tá? Por exemplo, palavra. Aspas simples ou aspas duplas, não importa, tá? Desde que você comece e termine, né? Abra aspas simples e feche aspas simples, ou abra aspas duplas e feche as aspas duplas também. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui a variável A passa a ser essa palavrinha, palavra mesmo. Tá? Ele imprime ali então no terminal a palavra. Tá? Bem, esses aqui então são, acho que, os valores mais usados, assim, em termos de variáveis básicas, né? O que a gente chama de string, que são essas palavras. Né? Sempre que você vê o termo string, a gente está falando de uma corrente de letras que consequentemente acaba gerando uma palavra. Os números inteiros e os números float, né? Que são números quebrados desse tipo aqui. E podem ter várias casas decimais, na verdade. Tá? Podem ser negativos também, tá? Tanto os floats quanto os inteiros podem ser negativos. Outro modelo de dados de Python que é muito usado no Blender são as listas. Tá? As listas a gente pode entender como uma espécie de coleção de variáveis. Tá? Por exemplo, a gente pode ter aqui só uma variável A, ou a gente pode ter uma lista chamada L, ou lista mesmo. Essa variável vai se chamar lista. E dentro dessa lista a gente coloca uma porção de valores, por exemplo, 10, 30, 40 e abacaxi. E aqui eu posso pedir então para imprimir a minha lista. Então o que acontece é que nessa lista, o que a gente tem é uma coleção de valores, para ser usado, enfim, do jeito que a gente quiser durante a nossa programação. Tá? E existem uma série de razões porque as coisas são abrigadas desse jeito, e no Blender é muito importante a gente ter esse conceito de lista bem entendido. Tá? E eu já vou mostrar o porquê na medida que a gente começar a explorar as ferramentas de programação do Blender. Tá? Porque esse formato de abrigar variáveis em lista é muito comum durante o trabalho no Blender. Tá? E aí tem o seguinte, né? Numa lista a gente pode fazer que nem o caso aqui. Eu mandei imprimir toda a lista, e ele imprime ali no terminal toda a lista, ou eu posso pegar uma dessas variáveis específicas da minha lista. Tá? Para tanto, eu tenho que dizer, por exemplo, aqui entre colchetes, né, qual é a ordem do elemento que eu quero. Tá? Ou seja, qual o índice de indexação do objeto que eu quero.
tá? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu quero pegar o objeto 10, tá? Que é o primeiro objeto da minha lista. Então eu digo o seguinte, eu quero o objeto que está na lista no índice 0. Tá? Dessa forma aqui, observa ali no console, a hora que eu imprimo, que eu executo o script, ele está imprimindo ali só o valor 10. Tá? É o seguinte, esse índice de indexação é a ordem em que o objeto é adicionado na lista. Tá? O primeiro objeto tem índice 0, tá? O segundo objeto tem índice 1, o terceiro índice 2 e o quarto índice 3 e assim por diante. Tá? Não é como o primeiro não é o índice 1, é o índice 0, tá? Então por isso tem que tomar uma certa atenção. Se eu quiser nesse caso aqui imprimir o abacaxi, o índice de indexação dele não é 4, é 3, porque o índice 0 é o 10, o índice 1 é o 30, o índice 2 é o 40, o índice 3 é o abacaxi. Então, por exemplo, o índice 3, se eu mandar imprimir ali na tela, índice 3 vai aparecer a palavra abacaxi. Tá? Então é dessa forma que a gente, vamos dizer assim, pode capturar esses objetos dentro de uma lista, tá, no Blender. Bem, a gente falou então um pouquinho dessas variáveis aí, que as variáveis simples, né, no caso ali que eu exemplifiquei com a variável A. Falei das listas aí no caso do uso dessa ferramenta. Tem também uma coisa no Blender que é também bastante utilizada além da lista, são os dicionários. Tá? Deixa eu mostrar como é que isso aqui funciona. Bem, os dicionários eles são muito parecidos com as listas, tá? Mas tem uma diferença que é a seguinte. Uma lista, a única coisa que organiza ela são esses índices de indexação dos objetos. Tá? Um dicionário, ele é organizado por, vamos dizer assim, palavras-chave. Tá? E na declaração dele, a gente usa chaves ao invés dos colchetes. Tá? Então como funciona esse sistema dos dicionários? Tá? Eu crio uma palavra-chave, por exemplo, revista. Uma revista? Uma revista. É a palavra-chave do meu dicionário. O valor da revista, dessa variável chamada revista, eu vou dar em 2 pontos o valor dessa variável. Por exemplo, não sei, deixa eu colocar aqui ou melhor, seria um preço de revistas aqui, né? Por exemplo, revista, preço 10. Okay? Bem, além da revista, eu vou colocar mais um objeto nesse dicionário. Vou separar esses objetos por vírgulas. Tá? E aí coloco a nova palavra-chave do novo objeto no jornal, por exemplo. Jornal com preço 5. E mais um objeto, eu também separo por vírgula e sei lá, livro de preço 20. Tá? Então, se eu mandar imprimir todo o dicionário, opa, oh Jesus, dicionário, deixa eu executar esse código então. Ele imprime ali todo o dicionário bonitinho, e se eu quiser imprimir o preço de uma desses objetos, eu, entre colchetes e aspas, que é a palavra-chave do valor, né, por exemplo, revista, ele imprime ali 10, que é o valor da revista. Se eu quiser o preço do livro, entre aspas, o valor, a palavra-chave livro, ele coloca lá o preço 20. E o jornal, mesma coisa. O jornal, a palavra-chave jornal vai ter o valor 5. Tá? Então dicionários também são uma coisa muito utilizada no Blender. Tá? E é dessa forma que você aciona esses valores do jornal, tá? Dos dicionários. Tá? Tanto para adicionar novos valores, né? Para alterar os valores já existentes, etc. Aí a declaração é feita com essas chaves. Okay? Bem, isso é um básico também de coisas que mais se usa aqui no Blender. Tá?
Outras coisas que vai se usar, que serão muito utilizadas em programação como um todo, e não vai ser diferente aqui no Blender, são estruturas de decisão, geralmente descritas pelo comando if e else, e também loops de execução, loops de iteração aqui no Blender, por exemplo. Tá? Vamos começar falando sobre as estruturas de decisão if e else, tá? Como que elas funcionam e como que a gente... Enfim, como funciona no básico, depois nos exercícios a gente vai ver como a gente pode utilizá-los para um código de jogo, etc. Tá? Bem, uma estrutura de decisão, então, ela é basicamente o seguinte: você vai dar para o software uma instrução para que, se acontecer uma coisa, ele vai fazer uma ação, caso contrário, ele vai fazer outra ação. Tá? Por exemplo, como é que funciona isso? Traduzindo esse pensamento para a linguagem de software, né? Supondo que eu queira comparar se o valor da revista aqui no dicionário é igual ao primeiro objeto da lista. Tá? Então vamos fazer um teste aqui da seguinte forma. A gente usa o básico dessa estrutura de decisão da seguinte forma: if, depois do if a gente vai dar a cláusula de comparação, tá? Que seria o seguinte: eu quero saber se o valor da revista do dicionário, né, então, revista, é igual, então igual comparativo, saber se um é igual ao outro, ao primeiro objeto da lista. Tá? Lista 0. Tá? Se eles forem iguais, eu vou pedir então para que seja impresso na saída do teclado do console a seguinte mensagem: os valores são... Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui para o script teste. Opa, os valores são iguais. Opa, iguais. Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que eu fiz errado alguma coisa. Ah, tá. Aqui no Mac eu estou usando o teclado que está dando um outro comando que não é o til. Tá? Tudo bem, deixa eu colocar sem til então. Tá. São iguais. Tá. Deixa eu testar isso daqui. Então eu executei o script. E aí olha o que aparece ali na saída de console. Os valores são iguais, ou seja, ele imprimiu essa mensagem. Ele só imprimiu essa mensagem porque, como a gente está observando aqui, o valor do dicionário, né, o valor revista do dicionário é 10, que é igual ao primeiro valor da lista, 10 também. Então, um é igual ao outro. Tá? Então, nessa comparação, vamos dizer assim, nesta comparação, nós dizemos que o resultado da checagem é verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele executa esse comando que está dentro desse bloco. Tá? E aqui o if funciona rigorosamente igual o alinhamento de código pertencente a esse if, nessa cláusula de decisão, funciona rigorosamente igual ao da função. Tá? O bloco de código tem que estar alinhado para pertencer a esse bloco do if. Tá? Caso contrário, não é pertencente a ele. Bem, um erro que é muito comum entre usuários, entre pessoas que estão começando a programar, não só no Blender, mas em qualquer linguagem de programação, é confundir esse igual de comparação com apenas um símbolo de igual. Tá? Isso é meio natural de você se confundir com isso, tá? Porque, enfim, quando você pensa em uma coisa igual a outra, você marca o símbolozinho igual simples, tá? Só que em linguagem de programação não é assim, tá? Quando a gente usa esse igual simples, que nem aqui na linha A, por exemplo, A igual a menos 10, aqui que eu fiz, quando eu uso esse igual simples, significa que eu estou atribuindo um valor a outro. Ou seja, eu estou atribuindo o valor menos 10 à variável A. Tá?
Se eu quero comparar valores, para saber se um valor é igual ao outro ou não, eu tenho que usar dois símbolos de igual, 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 tá? Para fazer uma comparação. Se for uma atribuição, enfim, você está transferindo um valor de um lugar para o outro. Tá? Se eu fizer isso daqui, dic revista igual lista 0, significa que eu estou atribuindo, à variável dicionário revista o valor do primeiro objeto da lista, tá? E isso não gera comparação alguma, tá? Deixa eu ver se gera erro, que eu não lembro se aqui no Blender isso chegava a gerar um erro. Não gera erro, mas enfim, não, ele gera um erro de sintaxe aqui, ó. Syntax error invalid syntax, tá? Porque o if ele exige uma comparação, tá? E aqui a gente não está fazendo comparação, a gente está acabando de fazer uma atribuição com igual, com um único símbolo de igual. Eu tenho que colocar dois símbolos, então igual, igual, aí sim ele faz uma comparação, tá? Isso é um errinho bem comum para usuários iniciantes, tá? Bem, e no caso, por exemplo, se eu estivesse comparando com o segundo item da lista lá, o revista com o segundo item da lista, que tem valor 30, tá? O que aconteceria durante essa execução é que, ó, eu mando executar o script e nada de aparecer ali um comando, tá? Ou seja, esse segunda checagem aqui está resultando em falso, tá? E aí nesse caso, se por exemplo dá errado, né, dá falso o teste do teste do if, eu posso usar esse comando else. Ou seja, caso o check dê errado, eu posso executar um outro código, né? Os valores são diferentes. E aí no que eu mandar executar aqui então, olha lá, ele disse que os valores são diferentes, tá? Eu posso escrever errado aí também, mas tudo bem. Nessa comparação, então, a revista 10 não é igual a 30, que é o segundo item da lista, então ele vai executar o código do else e não o do if. Tá? Bem, então esse é o uso básico de uma estrutura de decisão. Tá? A gente usa esse parzinho de comandos ifs e else. Tá? Ele não necessariamente é obrigatório você usar o else, você pode simplesmente usar um if. Se uma coisa for igual a outra, ou uma comparação pode ser também, por exemplo, não é necessário só que as comparações sejam de igualdade, então você pode comparar de formas diferentes. Por exemplo, eu posso pedir para comparar se o valor da revista é maior do que o valor do jornal, por exemplo. Dic. Agora esse eu estou usando no mesmo dicionário aqui, os valores do mesmo dicionário que eu estou comparando, né? Então, ó, o valor de revista é maior do que o do jornal, aí aqui no print eu diria, revista está mais cara que jornal. E no caso contrário eu diria que revista está mais barata que jornal. Ou seja, eu posso pedir aqui para comparar a revista, o valor da revista é maior do que o valor do jornal. Tá? Então na execução aqui do meu código, ele diz que a revista está mais cara que o jornal. O valor de revista é 10, o jornal é de 5. Né? E se eu, em vez do jornal, eu comparasse com o livro, deixa eu trocar os nomes aqui também, então o jornal eu estou comparando com o livro. Ou simplesmente fazer, a revista está mais cara, ou aqui no segundo, então seria o livro está mais caro. Está mais caro. Por exemplo, então eu estou comparando a revista e o livro agora. Tá? Então, por exemplo, nesse segundo teste, o valor de revista que é 10 não é maior do que o valor do livro que é 20. Tá? Então, consequentemente, ele imprime o código que está no else. Tá? Ele executa o código que está no else, que é a função de imprimir ali a mensagem livro está mais caro. Tá? Esse é um uso básico, então,
ifs e elses aqui em Blender, tá? Em programação como um todo. Aqui em jogo a gente vai ver várias opções aqui. A gente pode comparar se um estado é um estado X, é um estado Y, se o personagem está indo para a direita ou está indo para a esquerda, se ele está pulando, se ele está caindo. Dependendo de uma ação ou de outra que estiver acontecendo, a gente manda executar uma ação ou outra ação, tá? Essa estrutura aqui de decisão, talvez ela seja uma base extremamente importante em programação como um todo. Por isso ela precisa ser realmente bem entendida, tá? Bem, pessoal, só para terminar esse vídeo, tá? Eu queria mostrar para vocês um link muito bacana de vocês acessarem, que é esse daqui, tá? Da Async, uma empresa de software aqui do Brasil, que eles têm essa página chamada Python na Prática. Tem um curso falando sobre o uso de Python, de vários objetos de Python, etc. E se não me, acho que todo o conteúdo que está aqui nesse curso dá pra gente testar dentro do Blender, tá? Eu acho particularmente, é bem objetivo, né, as explicações e tal, e a gente vai usar durante a produção de um demo aqui no Blender muito dos conteúdos que estão aqui, tá? E tudo que eu falei, né, até agora nesse vídeo também está descrito aqui com bem mais exemplos do que eu falei, etc. A diferença do que vai acontecer de agora, né, pro conteúdo desses vídeos que eu estou falando, para o que está aqui nesse site, tá, é que eu vou me dedicar a falar do uso de Python, especificamente aqui no mundo 3D, no mundo do Blender, etc. Que para alguns usuários vai ser muito mais fácil de se entender alguns desses conceitos visualizando, né? Porque de uma forma ou de outra, tudo que a gente for fazer de programação aqui vai influenciar no visual, então a gente vai ver o que está acontecendo de fato. Ao passo que aqui nesse site tem muitos exemplos numéricos, etc., que para quem talvez não seja de uma formação de TI, fica um pouco mais difícil de se entender. Mas ainda assim, eu recomendo para todo mundo ler esse curso, é bem rápido de ser lido, até de fazer os exercícios, porque é um conteúdo muito bacana e está gratuito, disponível para quem quiser acessar, tá? Então esse site aqui da Async, o Python na Prática, um curso objetivo de programação em Python, é a minha dica de link para vocês estudarem um pouco de programação em Python, tá? Aí outra coisa importante aqui, que eu vou falar já no próximo vídeo, é como que a gente vai entender um pouco das APIs do Blender, como que a gente vai entender alguns exemplos de código que já vem aqui no Blender, para começar a usar esses pequenos conceitos na prática aqui no Blender para produzir jogos, tá? Eu só queria, antes de mais nada, fazer umas pequenas considerações aqui e apontar um link onde quem não soubesse nada de programação possa estudar um pouquinho para entender melhor o que a gente vai fazer daqui em diante. Então até o próximo vídeo.